Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Ainá e hoje nós vamos ter a nossa última aula do técnico em logística antes da prova. Hoje nós vamos estudar decisões logísticas, é o tópico 4 da nossa apostila, na parte de fundamentos logísticos, página 32, tá bom? Vamos lá, decisões logísticas. As decisões logísticas, elas buscam atender às necessidades dos clientes, né? Um nível de serviço, dentro de um custo que vai propiciar as margens adequadas ao negócio. Então, alguns elementos eles vão compor as estratégias logísticas e quais são eles, né? São 3 elementos e a gente vai tomar decisões baseadas em 3 estratégias. A primeira seria a estratégia de estoque, que a gente vai definir qual é o nível de estoque, o giro de estoque, a frequência de reabastecimento e os custos que a gente vai ter com esse estoque. Aula passada, tópico 3. A estratégia de localização, a gente vai definir se os estoques vão ser centralizados, tudo em um lugar só e depois distribuído, descentralizado, um pouquinho em cada lugar, ou a gente vai misturar os dois, para buscar aí o melhor custo de transporte, né? A gente viu que é sempre bom deixar nosso centro de distribuição, deixar o nosso estoque perto dos clientes. Isso também foi a aula passada. E a estratégia de transporte vai definir qual é o modal que vai ser mais utilizado, né? Se a gente vai ser o rodoviário, ferroviário, marítimo, e qual vai ser a frequência de utilização desse modal, qual é o prazo de entrega e qual é o custo, né? Principalmente quanto vai me custar transportar as minhas mercadorias. O negócio de empresa vai ser o resultado do investimento realizado em condições de risco, na verdade, com o objetivo de ter lucro, né? De obter um resultado econômico positivo. Pelo meio de quê? Fornecendo produtos que vão atender às necessidades dos clientes. E para isso a gente tem que tomar várias decisões dentro da nossa cadeia de valor. Essas decisões, para a gente tomar, às vezes são muito complexas, porque tem muitas variáveis que a gente não consegue controlar em uma tomada de decisão. Por exemplo, a gente está passando aí por uma crise, uma pandemia, que é o coronavírus, e isso está afetando diretamente as nossas entregas, porque as pessoas estão comprando mais, os produtos estão saindo da prateleira mais cedo, porque o pessoal está estocando, está passando por uma crise que a gente não tem produtos de necessidade básica de urgência dessa natureza, que é álcool 70, álcool em gel, máscaras, luvas. Então, a gente tem uma demanda maior do que a nossa oferta desse tipo de produto, e as fábricas elas não estão contendo essa demanda, e também a entrega que antes era realizada, vamos dizer, uma vez por semana, a cada 15 dias, agora tem que ser com uma frequência maior, e com todos os cuidados que a gente está tomando por causa da pandemia, não conseguimos ter essa entrega frequente. Então, é uma decisão logística muito importante, que está associada com fatores econômicos e com o fator, agora que é a pandemia, e os administradores logísticos estão aí, né, de cabelo em pé, os comerciantes também, para saber como é que vai fazer essa logística, porque além de tudo, o preço tá salgado, né? Tá mais caro. Vai cair no bolso do consumidor, vai cair no nosso bolso, mas é também no bolso do comerciante que vai estar comprando um pouco mais caro esse produto. Beleza? Outros fatores que vão alterar a nossa decisão também são fatores políticos, fatores geográficos, fatores culturais, também vão fazer com que a gente tome aí uma série de decisões logísticas. Vamos lá. Também, para nossa decisão, a gente vai ter que analisar os produtos, tem que analisar os clientes, a nossa região e qual vai ser os nossos canais de distribuição. Então, isso vai causar impacto aonde? Na competitividade, porque a gente tem nível de serviço diferenciado para cada cliente. E a gente vai ter que ver qual é o custo total desse nível de serviço que vai ser diferenciado. Também tem a parte de agregar o valor ao cliente, porque o atendimento vai ser comprometido, né? A gente tem que saber qual a agregação de valor que a gente está dando para cada cliente nosso. E também vai agregar valor ao acionista, né? Porque a gente vai ter que ter retorno positivo de investimento, né? E esse processo da tomada de decisões vai envolver análise tanto quantitativa, né, de quantidade, quanto qualitativa, que é uma série de alternativas, né, que vão dar informações úteis em vários níveis de decisão. Então,
Dentro, a logística ela vai ter uma variedade de níveis de decisão, né, de decisões a serem tomadas. E a gente vai segregar esses níveis, que eram 3, agora são 4, né? No topo aí da nossa pirâmide, a gente tem o nível estratégico de serviço ao cliente. Depois a gente tem o tático estrutural, que é a estratégia de canal, a estratégia de rede. Depois a gente tem a funcional ou operacional, que seria a armazenagem, projeto e operações, a gestão de transporte e a gestão de materiais. E por fim, a gente tem a mais nova, que é a implementação. Antigamente o nível operacional estava na base, mas agora a base vai ser a implementação, né? Vai ser qual é o sistema de informação que a gente está usando, quais são as nossas políticas, os nossos procedimentos, qual vai ser as nossas instalações, os nossos equipamentos e a gestão que a gente está fazendo aí para organizar e mudar o nosso cenário. Então, vamos estudar um pouquinho cada uma delas aí. Lembrando que no topo da nossa pirâmide a gente tem o nível estratégico e na base a gente tinha o operacional, mas agora é a implementação. Então, vamos lá. Nível estratégico. Vai envolver decisões de posicionamento no ambiente externo, vai ter efeito a longo prazo. Nível estratégico, a gente diz que é mais o quê? A cabeça, né? A gente vai estudar as melhores possibilidades e tomar cuidado, porque uma decisão tomada no nível estratégico vai afetar toda a empresa. Então, por exemplo, questão localização da planta. Se a gente pensou, se a gente estudou e colocou a planta no lugar errado, já era, meu filho, já comprou, já alugou terreno, já alugou armazém, já comprou, já transferiu todos os materiais. Se depois que tá tudo lá, viu que aquela decisão foi errada, paciência, porque vai gastar muito mais para trocar de lugar, não é verdade? A localização também do centro de distribuição é muito importante. A instalação dessa distribuição através da rede logística, né? Como é que vai funcionar essa rede logística? E vai depender também dos clientes. Geralmente, esse tipo de decisão é tomada pela alta administração da empresa, por isso que o nível estratégico está no topo. Como eu falei, se a gente tomar uma decisão errada, vai ter alto custo para a instituição, vai ter um alto custo para a empresa e vai impactar diretamente na eficiência e na eficácia do sistema logístico. Então, quando a gente estiver aí na alta administração, cuidado com as nossas decisões. Tem que ser muito estudada, tem que ser muito discutida e tem que ser aprovada e testada se possível. Então, vamos lá. A estratégia logística também, estratégica, ela vai se preocupar com algumas questões. Que questões são essas? Quais as necessidades dos meus clientes? A gente viu que necessidade é aquilo que está intrínseco, aquilo que já vem com a gente. Então, qual é a necessidade que o meu cliente tem? Qual vai ser o meu mercado? Que mercado eu vou atender? Qual a variedade de produtos que vai ser necessária para eu atender a necessidade do meu cliente e o meu mercado? Porque eu posso trabalhar com um tipo só de produto, aí eu não vou ter variedade, mas eu posso ter vários produtos. Só que será que vai ficar mais caro para mim ter muitos produtos? Será que vai ficar ruim? Eu não estou tendo muita venda se eu tenho um produto só. Então, é por isso que você tem que estudar. Você tem que estudar qual é o seu mercado, qual é o seu cliente, para que você consiga oferecer a ele uma variedade de produtos que tenha demanda, né? Que você consiga ofertar esse tipo de produto também, mas que não tem um alto custo para você, que não vai estar sendo suprido, tá bom? Como, quando e onde vai ser realizada a produção dos meus produtos, qual é o nível de inventário a ser mantido. A gente volta para a aula passada, volta nos estoques que a gente conversou, que estoque de mais é dinheiro parado. Mas para algumas empresas, estoque de menos também não serve. Então, a gente tem que estudar, ver qual é o nosso nível de inventário que a gente tem que manter ou não manter, né? Quantos fornecedores a gente precisa? A gente também, lembra que na aula passada a gente também fez essa pergunta. É importante ter quantidade de fornecedores? É importante ter qualidade? A gente precisa de vários fornecedores para uma mesma coisa? Isso tudo é questão de se pensar no nível estratégico. Quando, onde e como eu vou movimentar e onde é que vai ser mantido o meu estoque? Aí vai vir centro de distribuição, um armazém, onde é que eu vou colocar esses meus CDs, né? São decisões muito importantes. Isso, além de tudo, a gente ainda vai ter que definir qual é o sistema contábil que a gente vai estar utilizando na empresa, porque isso tudo aí é custo, né? Estoque é custo, manter um centro de distribuição é custo, ter um estoque de produto acabado, de produto em processo
É custo. Então, qual é o sistema contábil que a gente vai estar utilizando? Como é que a gente vai mensurar se a gente está tendo lucro ou prejuízo? Isso também é parte do nível estratégico, beleza? Entendidos? Nosso topo. Agora a gente vai para o segundo degrauzinho ali, que é o nível estrutural ou o nível tático, né? Vai ser os planos, as previsões e os orçamentos, né? A gente vai selecionar aí qual vai ser o modal de transporte, qual vai ser a política de inventário, né? Nível de estoque que a gente vai estar usando, vai ter o sistema de controle da produção, vai ver se a gente vai terceirizar ou não nosso serviço, qual é a frequência com que os clientes vão estar recebendo esses produtos. Então, são decisões que ainda envolvem também o pensamento, né? Mas vão ter um impacto nos custos se tomada de forma errônea, mas não vai ser aquele impacto grande, vai dar para salvar. Então, é aqui que entram os gerentes, né? Aqui que entra o nível tático, né? Vai entrar os gerentes, alguns administradores também, não são da alta administração, mas também não estão no operacional, são pessoas um pouco acima que vão tomar esse tipo de decisão. Já no nível funcional, o nível operacional, vai ser as decisões de curto prazo, né? Vão ser decisões que vão ser relacionadas à armazenagem, à movimentação, qual vai ser a expedição, a determinação de rotas, mas aí já fica aquele caso. Geralmente, determinação de rota é feito pelo tático, tá? Não é mais feito pelo operacional, porque antigamente quem determinava a rota era o motorista, né? Ah, eu sei que eu vou passar, se eu tenho que passar por aqui, eu tenho um cliente que é na rua X, eu tenho um no início da rua e tenho no final da rua. Então, eu sei que eu vou passar primeiro naquele do início, depois eu vou passar lá no do final. Eu não vou passar no do início, depois eu vou para outro bairro, para depois ir para aquele cara lá do final da rua. O motorista, às vezes, já tinha essa percepção, mas outros não têm. Então, hoje a gente já vai determinar a rota para o motorista, já vai ter GPS no caminhão, a pessoa já vai ter o monitoramento se o cara saiu da rota ou parou por algum motivo, se tiver acidente no caminho, já vai ser tudo informado hoje. Então, a roteirização já é computadorizada, já está top ali já para o operacional. Mas é claro que se ele conhecer algum atalho, se tiver acontecendo alguma coisa, né? Aí são situações extra, né? Que tem que ser pensadas em conjunto. Então, equipamentos também, carregamento de carga, tudo é decisão tomada pelo operacional. Ineficiência de processo, ociosidade também. Então, às vezes o nível tático tem que redesenhar as operações para poder otimizar e sempre pedindo a opinião lá de quem está trabalhando, de quem está lá envolvido no processo para saber se está eficiente ou não essas mudanças, tá? Às vezes as pessoas são... a primeira reação que a gente tem à mudança é falar não, do jeito que eu estou fazendo está dando certo. Mas às vezes não está dando certo, só que quem está dentro do processo não percebe. E se você chegar de vez e dizer, não, você está fazendo errado, eu quero que você faça desse jeito, aí sim que você vai causar confusão e as pessoas não vão aceitar a sua mudança. Então, é um processo que vai sendo colocado aos poucos, mas também não pode ser lento demais, porque aí vai estar... você não vai estar mostrando serviço e você ainda vai estar... perdendo tempo lá na organização, não vai estar dando resultado rápido. Então, você vai medindo aí como é que você vai falar para o operacional que você quer implementar algumas mudanças. Essa parte aí é chamada de planejamento operacional, né? A gente vai utilizar os recursos de maneira eficiente para atingir os nossos objetivos, tá? Por fim, a gente tem implementação, a base da nossa pirâmide, que é a execução do que foi decidido nos outros níveis, né? Tudo que foi definido lá no estratégico, tático, operacional vai ser implementado aqui na base. Então, a gente vai ver quais são os fluxos físicos das nossas operações, né? Quais são os estudos que a gente fez, a gente vai simular as nossas decisões para ver se vai ter resultado mensurável ou não, né? Então, o gestor já tem que perceber, já tem que ter consciência de qual é o nível de serviço que os clientes querem e vai ter que dar soluções logísticas com o menor custo possível para a gente atingir esse nível de serviço. Beleza? Espero que tenha ficado claro a parte do nível estratégico, tático e operacional e a parte de implementação, que é onde vai ter os indicadores, né? Que é onde a gente vai mensurar, vai saber se as estratégias que a gente fez nos outros níveis vão ser aplicáveis, tá bom?
Agora, a gente vai ter as operações do sistema logístico, né? Quais são as operações do nosso sistema? Então, ter um excelente planejamento para disponibilizar produto e serviço para cliente não vai garantir que a gente cumpra os nossos objetivos logísticos. Então, a gente tem que colocar os planos em ação e tem que ir monitorando esses planos para ver se está dando certo. A gente tem que mudar a nossa estratégia, porque o tempo muda, as pessoas mudam, nossos clientes mudam, né? As prioridades mudam. Então, a gente também tem que estar acompanhando essas mudanças. Então, a gente tem que ver que é responsabilidade do sistema logístico definir qual vai ser a estrutura da empresa e controlar esse fluxo de bens e serviços, planejando sempre as atividades logísticas, beleza? Então, vamos ver como funciona essa organização aqui do sistema logístico, né? Às vezes, na nossa estrutura hierárquica da nossa organização, né, a gente pode fazer com que algumas responsabilidades fiquem ambíguas, né? Que às vezes a gente vai ter aí uma repetição de autoridade, né? Do dono da empresa com o gerente, por exemplo, se eles pensam diferente, cada um diz uma coisa. Então, podem surgir aí conflitos que são difíceis de resolver, né? Então, a gente tem que evitar nas empresas uma estrutura que seja muito informal, porque aí se for muito informal a gente se perde, aí não vai ter um senso de hierarquia, que é importante. Mas também a gente não pode ter uma estrutura muito rígida, porque aí a gente vai acabar prendendo todos os níveis da organização. Então, a gente vai fazer o quê? Coloca pessoas que são responsáveis por cada atividade logística, né? A gente coloca aí lideranças em posições que vão estimular a coordenação, e cada um vai resolver os seus problemas com o nível operacional e depois vão levar para a alta administração. Seriam como gerentes, mas que tem uma certa autoridade, mas é um pouco mais informal do que o gerente em si, tá? Vai ter um gerente, vai ter esses líderes, são, por exemplo, os líderes de produção, os encarregados, por exemplo, né? Um arranjo organizacional desse tipo vai ter eficiência no suprimento e na distribuição dos bens e dos serviços, porque vai deixar claro, né, quem está fazendo qual atividade e também os custos que a gente vai encontrar aí no nosso processo. Beleza? Vamos ver um exemplo. Se vendedores e gerentes tivessem permissão para agir livremente, eles iam prometer aos clientes condições de serviço que iam ser impossíveis de cumprir na fábrica ou no centro de distribuição. É verdade. Porque o vendedor, o gerente para vender, diz que entrega o seu produto na hora, né? Ah, não, pode chegar. Antes de você chegar em casa, o caminhão já vai estar lá esperando com o seu produto. E a gente sabe que muitas vezes não é assim, né? Muitas vezes aquele produto não está em estoque na loja, está no centro de distribuição. Para sair do centro de distribuição, para compensar, tem que sair com o caminhão cheio, pelo menos com o caminhão pela metade. Então, a gente sabe que não é bem assim, né? E se a gente der liberdade para o gerente de produção, der total liberdade, aí que os pedidos iam se acumular por muito tempo. Então, a gente tem que dosar aí, né? Ver quais são esses conflitos de interesses e deixar um pouco, deixar que eles não tenham tanta folga assim, né? Mas não apertar demais, né? Tem que ir com calma. O marketing também. O desejo do marketing é que tenha entrega rápida para apoiar a venda, né? Porque isso aí é um argumento de venda ótimo. E para a produção, eles queriam que tivesse rota com custo mínimo. Mas a gente tem que sempre pensar nesses detalhes, né? Sempre procurar o menor custo, sempre procurar entregar mais rápido, mas de acordo com a nossa realidade. Na administração, a gente tem que providenciar uma estrutura organizacional específica para as nossas atividades logísticas, né? E definir qual vai ser as nossas linhas de comando e qual vai ser as nossas responsabilidades para garantir que os nossos bens sejam entregues conforme o planejado. Então, o que ele deixa claro aí? Que deve existir um administrador para a logística, específico para a logística, né? Já as áreas de processamento de pedido, transporte e armazenagem também podem ser supervisionadas individualmente. Então, é bom que tenha um gerente para coordenar essas atividades e que tenha um administrador, né, geral. Beleza? E aí, qual a importância da logística também, né?
A atenção que é oferecida à organização e estrutura da logística vai depender da natureza da nossa organização, da natureza da firma. Toda empresa ela vai ter algum tipo de operação logística, só que não vai ter a mesma importância para todo mundo e a gente sabe muito bem porque a gente discute toda a aula que o tipo de operação logística é diferente para cada organização. Se uma empresa vai dar uma pequena fração dos custos dela para a logística, então ela vai ter pouco interesse nessa parte do processo, né? Se ela vai gastar pouco com ela não vai querer estruturar tão bem essa parte. Já uma organização que é totalmente centrada na logística, por exemplo, um centro de distribuição, vai ter que ter essa parte perfeita, né? Vai ter que ter essa parte em perfeito funcionamento. Então, a importância que a gente dá à logística vai variar para cada organização. A gente tem que ter o controle de entregas, né? Vai ter que ver qual é o modal que a gente vai utilizar. Então, tem que ver aí quais são os departamentos de compras e de transporte, se está integrado com o nosso departamento de logística, integrado com o almoxarifado, então tudo é importante, tá? As empresas de serviço, elas se preocupam principalmente com a função de suprimento, né? Organizações que executam essas atividades, elas têm que converter produtos que são tangíveis, que a gente pode tocar, em serviços que são intangíveis, né, que a gente não pode tocar. Por exemplo, um hospital. O medicamento que a gente utiliza no hospital é tangível, a gente pode pegar, a gente sabe que ele está ali. Mas o serviço, o atendimento que o médico vai fazer na gente é intangível, porque é um serviço. Então, a gente já discutiu também sobre os estoques de hospitais na aula passada, que ele dá o exemplo que muitos itens de hospitais são críticos. Lembram do exemplo que eu dei do carvão ativado, que ele é para envenenamento, que a gente nunca usou lá no hospital, mas toda semana tinha que comprar, porque se por um acaso surgir um caso, a gente ia ter. Se não tivesse, a pessoa pode morrer. Então, mesmo que nunca tenha tido um caso desse, a gente precisa daquele material. E esses materiais críticos, eles são comprados de fornecedores que podem estar geograficamente dispersos, né? Podem estar cada um em um lugar, só que a gente, nesse caso, não está tem que se preocupar com os custos, mas a gente tem que preocupar se a gente vai ter o nosso nível de serviço, tá? Então, os itens, o serviço vai ser totalmente consumido durante a produção, durante o atendimento dos clientes. Então, a compra e o controle de estoque é fundamental no caso do hospital. Então, a gente vai dar menos atenção ao transporte, tá? Os custos logísticos aí nesse tipo de serviço são significativos e a gente está associando a atividade principalmente ao suprimento e o foco dessa organização é na administração desses materiais. Já outros tipos de empresa de suprimento são aquelas que compram mercadorias principalmente para revender, por exemplo, os distribuidores e os varejistas. Vai alterar o produto, a forma do produto muito pouco, e a preocupação fundamental desse tipo de empresa é a venda e a logística, né? A entrega. Então, eles compram muitos produtos, também de fornecedores que estão geograficamente dispersos, e eles revendem esses itens em diversas combinações e alguns em pouca quantidade, né? Dentro de uma área que vai ser geograficamente limitada. Então, qual vai ser as operações características desse tipo de serviço? As compras, o transporte de fornecimento, o controle de estoque, a armazenagem também é importante e a entrega desse material, né? Então, essa estrutura é significativa e vai ter um balanço aí, tanto na administração de materiais, que vai ser importante, quanto a distribuição física, que também vai ser muito importante. Beleza? Vista essa parte de organização, a gente vai ver a parte de controle, né? Um conceito administrativo muito importante. Se você não controlar, seu plano vai falhar, né? Então, a gente tem que incluir o controle na nossa administração logística. Se os objetivos logísticos de custo de serviço devem ser atingidos, então o desempenho do sistema deve ser mantido dentro do planejado. Então, é isso. O controle é isso aí. Se a gente fez o planejamento, agora a gente tem que controlar, tem que manter tudo dentro do planejamento. Surgiu uma variável aí, opa, vamos cair em cima dela porque a gente tem que controlar para nosso plano sair de acordo, né, com os nossos objetivos. Então,
Para alguns aspectos, o controle ele significa administrar por exceção, ou seja, enquanto o sistema logístico estiver produzindo, os níveis de custo e de serviço devem ir conforme planejado. Então, não é necessário tomar nenhuma ação para ajustar as atividades se tiver tudo indo conforme planejado. Caso contrário, aí sim é que a gente vai agir, né? Se tudo está saindo do nosso controle, então vamos monitorar, vamos partir para a ação, né? O instante de agir é determinado pela comparação do desempenho medido com padrões ou metas. Ou seja, se você começou a planejar, você sabe que antigamente estava de um jeito, né? Estava ruim. Você começou a planejar e quer que aquilo saia de acordo com o planejado. Então, você vai ter padrão e você vai ter metas a serem estabelecidas. Se você não está indo como planejado e não está atingindo as suas metas, aí sim você vai ter que ter um controle, você vai ter que agir em cima disso e saber por que aquilo está dando errado, né? No caso dos padrões e das metas, a gente tem que estabelecer, né, para avaliar o nosso desempenho logístico e pode fazer de diversas formas. Por exemplo, as expectativas de curto prazo, que são nosso orçamento, e as de nível de serviço, que são os nossos objetivos. Então, a gente tem que determinar a partir do planejamento dos meios e métodos para a gente movimentar e armazenar as nossas mercadorias. Vamos ver. A gente pode definir padrões a partir de operações em empresas concorrentes. Então, lembra do benchmark? A gente vai olhar para os nossos concorrentes e a gente vai ver o que é que eles estão fazendo de bom e a gente pode, né, trazer para a nossa empresa, não copiar, não plagiar aquele concorrente, mas adaptar a nossa realidade. Principalmente as linhas de produtos que podem ser facilmente substituíveis, por exemplo, alimento, remédio, né, que é genérico, e alguns serviços pessoais. E algumas indústrias elas vão pesquisar, né? Vão fazer pesquisa de mercado para saber o que o cliente está querendo, o que o cliente está precisando. E se tiver dentro do custo dela, do seu nível de serviço, aí vira um padrão da empresa, tá? Aí a gente vai usar essa estatística para a gente comparar o nosso desempenho. E as metas, a gente também pode ter metas baseadas no que a gente pesquisou, tá? Ou no desempenho anterior. Se no mês passado eu vendi 30 mil peças, esse mês minha meta é vender 50 mil, porque foi fácil vender 30, ou então porque eu estou precisando, porque eu quero fazer com que meu nível de serviço melhore. Então, a gente pode ter meta baseada em histórico ou meta baseada em pesquisa. Medidas de desempenho. As atividades logísticas elas devem ser encaradas como um processo contínuo, cujo desempenho deve ser monitorado. Por exemplo, uma empresa que tem uma frota própria de caminhões, ela espera que o seu tempo de entrega e o desvio padrão desse tempo de entrega, né, o custo, e as perdas e os danos à carga, que elas variem. Variar o desempenho é normal. Mas se essa variação exceder, né, passar de um nível que a gente vai definir, vai ameaçar que a gente atinja as nossas metas. Como é que a gente vai saber qual é esse nível? Que a gente ultrapassou esse nível? Aí é pesquisa, aí é estudo, né? A tarefa da medida de desempenho é prover informações sobre o desempenho das atividades logísticas, especialmente quando a variabilidade exceder a amplitude aceitável. Então, vamos lá, eu tenho uma frota de caminhões, então eu sei que eu vou precisar que meus caminhões vão à oficina constantemente, eu tenho que estar fazendo revisão constantemente, eu tenho que estar abastecendo constantemente os meus caminhões. E eu estou estudando lá, estou fazendo uma pesquisa e eu vi que eu tenho 5 caminhões, vamos supor, esses 5, 3, eles vão na oficina a cada 2 semanas, a cada 15 dias eles vão à oficina fazer um check-up geral. Mas eu tenho 2 caminhões que estão quebrando constantemente, então a cada 3 dias eles estão indo para a oficina. Então isso já excedeu o meu nível definido, tá? Se os outros estão indo a cada 15 dias, então quer dizer que está tranquilo. Eu posso até tentar diminuir essas idas, mas como o caminhão viaja frequentemente, então troca de óleo, troca de filtro, então tem que dar uma olhada em tudo sempre, tem que estar olhando freio, tem que estar olhando lá cavalinho, tem que estar olhando tudo. Então, motor, então é importante que tenha essas idas constantes sim à oficina. Mas para fazer check-up geral,
Se está indo para consertar toda hora, então alguma coisa está errada ali. Ou é o caminhão que não está muito bom, que já precisa ser trocado, ou é inadimplência aí, né? Ou está tendo algum erro na forma de dirigir, na forma de estacionar, na forma de tratar o caminhão mesmo, tá? Relatórios. Para a gente medir o desempenho, a forma mais comum da gente medir o desempenho na nossa organização é através dos relatórios, que eles podem ser escritos e pode ser de vários tipos. Os relatórios mais comuns são de posição de estoque, utilização da frota e custo de transporte, além daqueles que é classificação de fornecedores, utilização da armazenagem e atividades de processamento de pedido. Esses relatórios vão dar informação detalhada a respeito de cada uma dessas atividades e tem que ser gerados periodicamente, por exemplo, semanalmente ou por dia. E o objetivo do relatório é mostrar as tendências ao longo do tempo. Na verdade, segundo o relatório de produção do mês passado, eu produzi 1.000 peças e tinha defeito de 700 vieram com defeito. Então, está muito alto aquele nível ali. Então, eu tenho que trabalhar em cima. O que está acontecendo que minhas peças tá vindo com defeito? Então, tudo isso eu vejo através do relatório. Ele também, outro tipo de relatório é o relatório de produtividade, né? Que vai dar os índices para nossas atividades logísticas e a gente tem que comparar aquele nosso relatório de produtividade com o nosso padrão de eficiência, que pode ser estabelecido pela companhia, né? Ou a gente vai ver quais são as nossas médias. Além disso, esses relatórios eles podem dar informações muito valiosas sobre quais são as tendências da nossa produtividade. A gente pode incluir índices anteriores para mostrar se a nossa produtividade está caindo, está melhorando ou está na mesma. E também a gente pode antecipar tendências desfavoráveis, né? Nesse caso, com essa pandemia de coronavírus, a produtividade de alguns itens tendem a cair e de outros tendem a aumentar, né? Porque empresa que fabrica álcool, empresa que fabrica máscara, luva, então a produtividade deles está aumentando porque está precisando. E empresas também de embalagens, né? Embalagens terciárias, embalagens secundárias para produto, aí caixa de papelão, empresas que fazem embalagem de latinhas, aquelas garrafinhas. Todo mundo está procurando. Então, dessas empresas, a produtividade vai aumentar nesse período. Algumas vão fechar ou vão trabalhar com capacidade mínima, então a produtividade vai cair. Em algumas, vai se manter. Além dos relatórios, a gente pode trabalhar com auditorias, que vai dizer se os resultados estão dentro dos limites que estão aceitáveis ou não, né? Os nossos relatórios podem dizer que a gente está dentro de um certo limite, mas se a gente faz uma auditoria, a gente vê que não estava assim dentro do nosso limite. Então, mesmo que seja muito importante fazer relatórios regulares, é importante também que se façam auditorias para ver se está tudo indo conforme o planejado, ou seja, para a gente fazer uma revisão do nosso sistema e alguns erros que porventura existissem nos nossos relatórios, eles vão ser corrigidos aí nesse momento. Vão existir diversos tipos de auditorias no nosso controle logístico e tem que ser conduzida ao menos uma vez no ano. Geralmente é auditoria de inventário, né? Para ver se a gente tem as matérias-primas, os produtos em processo, os produtos acabados, se tá tudo certinho, se tá batendo no estoque. Geralmente faz isso no final do ano, que é para fazer a contagem também do dinheiro, né? Para ver se tá tudo certinho ali com o nosso sistema contábil para calcular imposto, para calcular taxa. Então, é comum que toda empresa faça uma auditoria de final de ano para ver se o inventário bate com o que tem ali na realidade, tá? E corrigir aí essas discrepâncias nos registros contábeis. Também existem auditorias que têm finalidades específicas, por exemplo, na eficiência no manuseio de materiais, na utilização da frota, do espaço da armazenagem e também desempenho aí do fornecedor. A gente chama de relatórios de ciclos irregulares e é importante para complementar aqueles relatórios que a gente fez periodicamente, tá? Para corrigir erros e para corrigir discrepâncias desses relatórios. Então, as auditorias são muito importantes. A gente também tem a comparação e a ação corretiva, né?
O controle gerencial ele não vai estar completo até que a gente tenha comparação do desempenho realizado, né, do desempenho da nossa empresa com os padrões e com as metas que a gente estabeleceu. Se os níveis de desempenho estão abaixo do que a gente devia aceitar, então a gente tem que tomar uma ação corretiva aí. Existem algumas formas básicas para a gente efetuar essa comparação. Em primeiro lugar, ela pode ser feita pelo próprio gerente, né, que vai olhar os relatórios anteriores e vai dizer se está bom ou se está ruim a partir do julgamento dele. A maioria das funções vai ser controlada dessa maneira. Depois a gente vem para automatizada, né, para automação, por meio do computador, que a gente vai controlar o inventário, né? Geralmente a gente controla o inventário já por computador. A gente vai comparar o nível de estoque e vai ver. O próprio computador vai dizer se o nível do estoque está caindo, está abaixo do que aquilo que a gente estabeleceu. Ele vai mandar uma mensagem para a gente comprar, ou então ele mesmo já emite a ordem de compra para repor o estoque, né? Tais sistemas eles são planejados assim e o gerente nem precisa ficar envolvido diretamente nesse tipo de controle, porque o controle já é automatizado. Aí a ação corretiva vai ser tomada pelo gerente, mas o controle vai ser realizado pelo computador. Beleza? Sempre vai ter essa variabilidade nos pedidos, sempre vai ter alteração no ambiente. Então, sempre a gente vai ter que estar tomando algumas ações corretivas, mas a gente precisa de padrão, precisa de metas pré-estabelecidas, precisa ter um controle, a gente precisa monitorar nossos indicadores para poder tomar as melhores decisões logísticas para a nossa organização. Beleza? Espero que tenham gostado da aula. A nossa última atividade antes da prova está aí, 5 questões. Dá um pause no vídeo, responda as questões e me mandem. Lembrando que são 4 atividades, tá? Cada aula a gente teve uma atividade. Vocês devem enviar para o meu privado ou para o meu e-mail. Qualquer coisa a gente discute no grupo. Até a próxima. Se cuidem. Cuidado aí com o coronavírus. Até a próxima.